E se novas descobertas arqueológicas estivessem de fato confirmando alguns dos mais antigos relatos bíblicos? Nos últimos anos, escavações em Jerusalém e arredores têm trazido à luz artefatos que parecem dialogar diretamente com as narrativas que conhecemos. Mas o que isso realmente significa? Estamos falando de provas concretas ou de interpretações forçadas? Hoje, vamos mergulhar fundo sob as ruas da cidade sagrada para separar os fatos da ficção e entender como a ciência moderna está reescrevendo o que sabemos sobre o passado. Para entender a importância dessas descobertas, precisamos voltar no tempo. Jerusalém, há quase 3.000 anos, era o epicentro de um reino vibrante, mas também de intensos conflitos. Segundo a Bíblia, foi a era dos reis Davi e Salomão, da construção do primeiro templo, um período de ouro que moldou a identidade do povo judeu. No entanto, essa era também foi marcada por invasões, como a dos babilônios, que em 586 a.C. teriam destruído a cidade e o seu templo sagrado. Por séculos, muitos desses relatos foram vistos por alguns historiadores mais como mitos fundadores do que como história literal. A falta de evidências físicas deixava um grande vácuo, um campo fértil para o ceticismo. Mas a arqueologia é uma ciência paciente. As escavações modernas em Jerusalém, especialmente na área conhecida como Cidade de Davi, logo ao sul do Monte do Templo, começaram a desenterrar, camada por camada, os segredos dessa época. Cada fragmento de cerâmica, cada pedra inscrita, é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. O desafio dos arqueólogos não é apenas encontrar, mas interpretar esses vestígios, conectando-os ao complexo mosaico político e religioso daquela época. E é aqui que a história fica fascinante. Uma das descobertas mais impactantes foi um pequeno selo de argila, chamado de bula. Nele estava gravado o nome Gedalias, que está sobre a casa, um alto funcionário mencionado no livro de Jeremias. Encontrar um objeto pessoal com o nome exato de uma figura bíblica no local e na camada de destruição correspondente à invasão babilônica foi um momento de grande euforia. Não é uma prova da existência de Deus, mas é uma forte evidência de que a pessoa descrita na Bíblia realmente existiu e ocupou o cargo que o texto lhe atribui. Pouco tempo depois, outra bula foi encontrada com o nome de Jucal, filho de Selemias, outro oficial da corte do rei Zedequias, também mencionado no mesmo livro. Essas não são coincidências fáceis de ignorar. Além dos selos, os arqueólogos descobriram uma vasta rede de túneis subterrâneos. Um deles, o túnel de Ezequias, é uma maravilha da engenharia antiga, construído para garantir o suprimento de água da cidade durante um cerco. Sua construção é detalhadamente descrita no segundo livro dos Reis, e a descoberta do túnel corresponde perfeitamente à narrativa. Mais recentemente, foi escavada uma antiga estrada que ligava o tanque de Siloé ao Monte do Templo. Milhões de peregrinos teriam usado essa via para subir ao templo durante as festas sagradas. Caminhar por essas pedras hoje é, literalmente, seguir os passos de pessoas que viveram há mais de 2.000 anos, em um cenário descrito nos textos sagrados. Foram encontrados também objetos do cotidiano, como pesos de pedra para comércio com inscrições da época e pontas de flecha babilônicas, que contam a história violenta da conquista da cidade. Isso nos leva ao cerne da questão, o debate entre fé e ciência. O que exatamente constitui uma evidência arqueológica? Para um cientista, um artefato
é um dado. A bula de Gedalias prova que um homem com esse nome e título viveu em Jerusalém naquela época. Ponto. A ciência não pode ir além disso para validar uma crença religiosa ou milagre. A tradição religiosa, por outro lado, opera na esfera da fé e do significado. Para uma pessoa de fé, essa mesma bula pode ser vista como uma confirmação divina da veracidade das Escrituras, um elo tangível com sua herança espiritual. É importante entender que esses dois mundos não são necessariamente inimigos. Muitos arqueólogos, inclusive religiosos, defendem que a ciência pode enriquecer a compreensão histórica dos textos, sem precisar provar a fé. O debate acadêmico hoje é menos sobre provar a Bíblia e mais sobre usar as descobertas para construir um quadro mais nítido e detalhado da vida no antigo Israel. A arqueologia fornece o cenário, os personagens secundários, as ferramentas e as casas. Ela nos dá o contexto no qual as grandes narrativas se desenrolaram. No fim das contas, a arqueologia não existe para provar ou refutar a fé de ninguém. A fé é, por definição, uma convicção que não depende de provas materiais. O que a ciência faz, e faz de forma brilhante, é iluminar o mundo em que essas crenças nasceram. As pedras de Jerusalém não falam de milagres, mas contam a história de reis, escribas, soldados e peregrinos. Elas nos mostram que as narrativas bíblicas não surgiram no vácuo, mas estão enraizadas em um lugar, um tempo e uma cultura reais. E talvez essa conexão com a história humana seja tão poderosa quanto qualquer prova que se possa procurar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. A história está cheia de momentos que quase mudaram tudo. No nosso próximo vídeo, no sábado, vamos explorar um desses momentos, o dia em que o mundo quase acabou em guerra nuclear. Não perca, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até lá!